Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Amados irmãos, eu estou gravando esse vídeo aqui no dia 5 de novembro do ano de 2024, no dia das eleições americanas. Talvez no final da apuração, quando for decretado qual foi o resultado da eleição presidencial, eu vou dar mais detalhes técnicos do que vai acontecer. E sempre na pegada prática, tá, irmão? Mantendo essa praticidade, eu vou tentar falar nesse vídeo. Primeiro eu vou ler uma parte do capítulo do Êxodo 16, intitulado A Hora de Guardar Alimentos. Mas você vai entender que eu vou manter a minha coerência, que é a coerência da Bíblia, tá? Meus amados irmãos, a minha esposa, ela passou mal semana passada. Ela tem problema, negócio de diabetes, mas ela é uma pessoa que se cuida muito. Mas essa doença é muito traiçoeira. Estava até comentando, né, que o nome dela não poderia ser mais apropriado pelo prefixo diabetes. É coisa do diabo isso aí. Então ela foi muito mal, irmão. Ela foi muito mal. Ela saiu daqui praticamente um cadáver. E eu levei ela para um hospital municipal aqui chamado Moacir do Carmo, Duque de Caxias. E ela já entrou na sala vermelha, entendeu? É onde é o CTI, né, do coisa. Ela estava muito mal mesmo, ela mal conseguia andar. E o meu filho se adiantou, né, que o ápice da crise dela foi no domingo, que ela ficou sábado sem comer nada, sexta-feira sem jantar, sábado sem comer nada, e domingo, lá para as 4 horas, ela não aguentou. E eu falei, vou ter que te levar para o hospital. E o meu filho levou ela de Uber e acompanhou ela lá durante umas 6 horas. E meus amados irmãos, eu vou te falar, é um absurdo, a tarde absurdo que aconteceu ali. Primeiro, o meu filho, ele falou que ninguém ajudou, entendeu? O meu filho, ele é magro, né? Ele tem 21 anos, assim. E a minha esposa também, ela não é gorda, ela é magra também. Só que é muito pesado para ele. Então nenhum enfermeiro que tinha, ela não tinha médico de plantão, nesse Moacir do Carmo. Ninguém ajudou ele, pelo contrário. Ele pediu uma cadeira de roda, mandaram ele lá dentro procurar uma cadeira de roda. Ele disse que tinha uma cadeira de roda lá toda poída, o estofado da cadeira de roda travando. Aí ninguém ajudou ela a botar na cadeira de roda, demorou para ser atendido. E quando ela entrou na sala vermelha, meu filho não está acostumado com isso. Então ela estava pensando que a mãe dele ia morrer, entendeu? E ele começou a chorar. Ele disse que enfermeiros começaram a fazer piadas daquilo ali, tá me entendendo? E ele ficou muito triste e revoltado também com as pessoas que... Eu estou contando essa história porque tem a ver com o negócio do vídeo. Então, ele me ligou que eu tinha feito aqui a comida, eu tinha limpado a casa, né? Eu tinha feito tudo que a minha esposa não conseguiu fazer nada. Eu tô fazendo até agora. Dei uma pausa aqui para gravar esse vídeo, tá, irmão? Que eu ainda tenho que fazer, tenho que liberar os meus clientes, entendeu? Tenho que cuidar de cachorro, cuidar até de peixe, eu tenho que cuidar do meu menorzinho, né? Então eu tô multitarefa aí, eu tô cansado, irmão. Mas é para honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Então, o primeiro fato curioso e até criminoso que ele me falou que foi o seguinte: não tinha médico, não tinha funcionário no domingo de tarde, tá? Ele me ligou, ele chegou lá umas 4h20, ele me ligou umas 9h30, chorando, falando, minha mãe tá muito mal, tá muito ruim. E eu falei, eu vou pra aí. O meu cunhado me ligou, né? Tinha ligado meu cunhado me ligou, me emprestou o carro, eu fui lá. E quando eu tava tomando banho, irmão, assim, a gente pensa nisso aí. Porque há 3 anos a irmã dela tinha falecido com câncer. E eu me lembro do último dia que eu a vi. Foi num sábado, ela estava na casa da minha sogra. E ela morreu num domingo de manhã, foi num sábado de tarde. Ela estava com uma aparência muito cansada, igualzinho da minha esposa. Então, o cérebro nosso, ele faz essa associação, entendeu? Só que nessas horas, irmão, que eu sempre falo para vocês, é nessas horas que a sua fé é provada. É a hora de separar os meninos dos adultos, tá? É a hora de você não é falar que tem fé, porque todo mundo fala que tem fé, até um satanista. É a hora de você mostrar que tem fé. Então eu fiz uma oração no chuveiro, absolutamente tranquilo, e o cérebro já imaginando, o telefone tocando, dizendo que ela saiu muito mal mesmo, entendeu? Que a minha esposa tinha ido embora. Só que eu comecei a orar e comecei também a questionar, a considerar a possibilidade de Deus real de ser o Elohim Mispah, o Deus da justiça. Porque a irmã dela, ela tinha uma vida,
entendeu? Inclusive de desobediência a ordens médicas. O médico falou que ela não podia beber, que não podia nada, entendeu? E ela voltou até beber até mais, como se tivesse mesmo assim, agora já era, eu não tenho mais esperança, entendeu? Então ela se entregou, em outras palavras, né? E a minha esposa é o contrário, especialmente depois, ela sempre foi uma mulher que sempre se cuidou, meus amados irmãos. Praticamente toda semana ela vai no médico, ela tem uma consulta, entendeu? Chegou nos 50, né? Então ela se cuida muito. Só que isso aí é uma coisa inesperada, por causa é uma vertente dessa doença, né? Eu não entendo nada, irmão. Eu vou pegando o que me passam, né? E o que eu leio. Então, eu falei assim, Senhor, o Senhor é um Deus de justiça. A minha esposa se cuida. Ela não se entregou. Ela não desobedeceu a ordem médica. E deu essa crise. O Senhor está no controle. Mas tudo que o Senhor faz é bom. Então atentai e vede, meu Pai amado, tem misericórdia de mim e dela e dos meus filhos. E avalie, coloque na balança o quanto eu fui fiel a ti e o quanto eu amo fazer a sua obra. E fui orando assim, irmão. Eu fui no carro orando, cantando louvores, entendeu? E quando eu cheguei lá, não deram informação nenhuma. Eu não sabia se ela estava viva, se ela estava morta, se ela estava em estado grave, se ela estava estável, estabilizada. A única coisa que eu falei para eles é o seguinte, ela não se alimentou, pelo menos está no soro. Ela falou, está no soro. Aí eu já fiquei mais tranquilo, mas é um absurdo, irmão. Aí ele falou, não, foi feito, pedido um monte de exames aqui, mas só que o exame só vai sair lá para madrugada, então até então já era 9h40 da noite. Aí ele falou, mas o senhor pode vir amanhã a partir das 3 horas, que o médico vai falar o que é que ela tem, e quanto tempo ela vai ficar, qual é o procedimento e tal. Aí tá. Aí minha sogra me orientou que o hospital, como eu disse, eu não entendo nada de hospital, tá, irmão? Da última vez que eu saí daquele hospital ali foi com meu sogro, entendeu? Meu sogro ainda viveu uns 2 anos ainda. E o que acontece? Ela falou que o hospital é obrigado a informar você o estado do paciente. No caso da minha esposa. E se eles se recusarem para eu procurar uma assistente social ou a administração do hospital. Então eu fui de manhã, ontem de manhã, segunda-feira de manhã, não me deram informação nenhuma, entendeu? Foi um vigia que me atendeu, não tinha assistente social presente e muito menos ninguém representando a administração do hospital. O meu filho me falou que quando ele conseguiu botar com muito esforço a minha esposa na cadeira de roda para botar na sala vermelha, não tinha operador de raio-x, botaram uma roupa nele, olha só, um garoto que nunca tinha entrado no hospital, botaram uma roupa no meu filho, especial, e o meu filho operou a máquina de raio-x. Se eu não me engano, tá? Eu não tenho muito conhecimento não, mas isso é uma prática criminosa. O meu filho não é habilitado para isso. Ainda mais para frequentar uma sala vermelha, insalubre. Você tá me entendendo? E o curioso dessa história, meus amados irmãos, é que o meu filho, chorando muito, ele diz que veio uma mulher do nada. Mulher do nada. Ela chegou e para ele, e falando assim, olha, a sua mãe, ela está com alguns problemas, ela está com um estresse muito profundo, ela está com uns problemas de raízes de amargura. E Deus vai tratar com ela. Entendeu? Quando meu filho me falou isso, eu falei assim, o Senhor é maravilhoso. Ele antecipou a resposta. Entendeu? Eu tinha ligado pro meu pastor estava no avião, voltando de São Paulo, de um belíssimo culto que ele fez lá, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Mas assim que ele pousou, ele me respondeu, ele perguntou como a minha esposa estava, e eu falei para ele que o Senhor já tinha antecipado. Resumo da história. Aí ontem eu fui, né, ver o estado de saúde dela e visitá-la. A visita é a partir das 4. Meus amados irmãos, eu só consegui falar com o médico 7 horas da noite. Só consegui ver minha esposa 7h40 da noite. Um nível de bagunça. Isso porque a minha irmã, eu levei a minha irmã de sangue, que é a cunhada, né? A minha irmã fez um escândalo lá. Senão, sequer a gente teria inventando um monte de desculpa, não se comunica. Meus amados, por que eu estou falando tudo isso? Porque, meus irmãos, aquilo ali é tudo negócio de indicação política. Aquilo ali é tudo coisas são profissionais com formação duvidosa.
Porque, meus amados irmãos, eu sempre falei, professor, bombeiro, policial, profissional de saúde, né, médico, enfermeiro, é um dom remunerado. A pessoa tem que ter um dom para aquilo ali. Eu não tenho dom para ensinar, para lecionar, tu tá me entendendo, meus amados irmãos? Mas tem gente que tem um dom para isso. Então são pessoas, o espectro político da maioria dessas pessoas, o comportamento social delas, né, de sexo, essas coisas assim, me indica uma ideologia maligna e nefasta que tem completo desprezo pelo ser humano. É isso que eu estou falando para você. A impressão que me dá é que se pegarem todos aqueles funcionários daquele hospital e mandar refazer toda a prova de medicina, 98% daqueles funcionários vão ser reprovados. Porque eles não têm empatia. Bastava eles comunicar, olha, chegou um paciente na emergência, na sala vermelha, tem que esperar estabilizar para poder liberar a visita, mas nem sequer isso. Quando eu consegui falar com o médico finalmente, eu falei assim, olha, e o médico já veio falando, essas pessoas pensam que a gente está brincando aqui dentro. Eu falei assim, ninguém está pensando que vocês estão brincando, não. Mas vocês têm que avisar aquelas pessoas lá fora e dar notícias. Pelo menos pedir paciência, que aconteceu isso, isso e aquilo, não custa. Aí o médico falou, não, mas eu avisei. Eu mandei avisar, né? Ele falou assim, mas ninguém avisou, então você faltando comunicação com a sua equipe. Porque só na base do grito, na base da ameaça, tem pessoas chorando ali, pessoas com fome lá, esperando 4 horas e meia, para saber uma notícia de um parente. Eu falei assim, em nome de Jesus, doutor, isso aqui é um negócio de saúde. A gente está aqui numa UPA, numa sessão de sala vermelha e amarela. São pacientes em estado grave, são pacientes que estão esperando a fatídica notícia, olha, o seu parente faleceu. Não faça isso com essas pessoas. Essas pessoas estão lá. Eu estou vendo pessoas chorando por antecipação. Que tipo assim, não estão avisando é porque morreu, não sei o quê. Chorando por antecipação. Meus amados irmãos, nós somos um povo resiliente, porque em qualquer lugar do mundo, meus amados irmãos, não seria admissível não. Tá? Não seria admissível não, a gente só leva na cabeça por causa de política, talvez parte porque a gente mereça, porque a gente deixou muito na mão de gente que não presta, mas meus irmãos, nós não somos pessoas ruins. Eu conheci 2, 3 pessoas lá maravilhosas, irmão, mas são pessoas comuns, meus amados irmãos, dividindo a mesma dor. Então quando vê a notícia dizendo que a minha esposa está estabilizada, inclusive daqui a pouco eu vou buscá-la, ela vai ter alta, ela está bem melhor, tá? Em nome de Jesus. Mas a minha alegria não foi completa, porque enquanto eu estava lá, 2 pessoas morreram. E enquanto eu estava aliviado, porque a minha esposa, primeiro tinha sobrevivido, que ela entrou lá muito mal e estava muito bem, ao mesmo tempo eu estava triste e chorando junto com aquelas pessoas que estão chorando. E os enfermeiros, médicos, nem aí, meus amados irmãos. Tu tá me entendendo? Então, isso aí... Por isso que eu falo, eu sirvo um Deus de justiça, um Elohim Mispar. Eu estou falando para vocês, irmão, que está acontecendo coisas no mundo, isso é reflexo do amor se esfriando. Meus amados irmãos, não adie a sua decisão, da sua escolha, do vale da decisão de Joel. Que Joel ele fala do vale da decisão. A mesma coisa que é repetido por Josué, né? Se é a Deus serviu, se é a Baal serviu. Escolhe a tua posição, em cima do muro não entra, irmão. Em cima do muro, em cima do muro é inferno. Uma vez, o meu cunhado fez uma pergunta para mim. Ele disse assim, Ricardo, se você não quiser nem seguir a Deus e nem seguir ao diabo, como é que fica? Eu falei assim, automaticamente você serve ao diabo. Ele, que isso? Assim, estou falando em termos de destino, não estou falando em termos de intenção. Eu vou escolher o diabo. Mas a palavra de Deus me diz que se você não seguir, só existe 2 caminhos. Se você não se achegar a Deus, a Jesus Cristo, automaticamente você está na condenação que já está decretado pro diabo, seus anjos e seus seguidores. Você está me entendendo? Então, não adie esse vale da decisão. Eu escolhi servir o meu Senhor e eu estou tendo benefícios para isso. E o que eu me surpreendi comigo mesmo, porque toda a lógica estava dizendo que a minha esposa ia falecer naquelas horas, né? Poucas horas de ontem. Só que ela está muito bem, até melhor do que ela estava. Tá, durante a semana. E tipo assim, Deus foi misericordioso, com certeza tratou com ela, tá, meus amados irmãos? E eu tô fazendo esse vídeo aqui em agradecimento ao Senhor por mais um milagre, mas ao mesmo tempo triste por ver que pessoas, né,
perde os parentes, você sente a dor. Se você não se compadece, meus amados irmãos, você já está morto por dentro já, tá? Você não tem nenhuma chama, nenhum azeite, não. Eu fiquei muito triste, eu orei muito, eu preguei lá, entendeu, meus amados irmãos? Eu preguei. Agora eu tô assim, eu vou na casa de tinta, eu prego, abriu brecha, eu tô pregando. Porque é urgente. Aí ontem teve uma notícia que uma menina de 21 anos, bailarina daquela artista, aquela cantora Cláudia Leite, menina de 21 anos morreu de ataque cardíaco. Aí saiu lá na internet, na revista Cifras, no Facebook da revista Cifras, que tem bastante visualização. Eu botei meu comentário lá. Eu falei, essas pessoas estão dando volta na lua nos comentários. Mas não está explicando o fato que depois dessa maldita propaganda que veio aí, que diz que ia curar, e não curou, os jovens estão caindo igual mosca. Caindo igual mosca. Por quê? Porque acreditaram numa propaganda ao invés de uma ciência que é testada e comprovada. Que as pessoas me chamam de negacionista, mas eu não sou negacionista. Meus filhos todos tomaram esses remédios aí, BCG, eu já tinha falado isso no vídeo, né? Contra poliomielite, contra tudo aí, sarampo, essas coisas assim. Eles tomaram, porque foram testados vários anos, meus amados irmãos. Quando eu estou com dor de cabeça, eu tomo um remédio, meus amados irmãos. Eu não sou negacionista. A minha cisma é com a ciência globalista, é com uma propaganda disfarçada de ciência, que chegou e se mesclou para enganar, meus amados irmãos. Ela chegou até o ponto de falar, de insinuar que um homem pode gerar um filho, mesmo sem ter útero. E quem está promovendo isso são pessoas ricas, que estudam nos melhores colégios. Falando um absurdo desse, ou seja, botando um desejo na frente de um fato científico. E se você estudar de onde vem as fórmulas, de onde vem quem cria, para quem cria, o lobby que é criado para vender para governo. Porque se você é uma farmacêutica e você cria um remédio revolucionário e com aceitação em massa, você está rico, você e sua geração bilionário durante 1000 anos. Você vira uma dinastia. Então cria. Agora, para se criar isso, é mais fácil eles criar uma doença junto com a cura. E isso é que as pessoas não estão entendendo. E estão defendendo, igual o filme do Matrix 1, que tem uma parte que simula, né? Que não é a Matrix. Mas não avisa pro Neo, não. O rapaz simula, ele tá andando numa rua movimentada, né? Mas tudo aquilo ali é um programa. E o Morfeu, ele fala uma coisa pro Neo naquele filme que é interessante. Ele diz assim, a maioria dessas pessoas elas vão brigar com você, porque elas não estão preparadas para ser desperta. Ou seja, elas não estão preparadas para a notícia real de que elas estão vivendo uma fantasia e elas estão indo para o inferno. Então tem gente que vai brigar, igual os comentários agora do Facebook. As pessoas vão falar um monte de coisa, que a menina já tinha problema, que isso é normal, que está aumentando entre os jovens por causa de estresse. Não, nada. É coincidência. Depois da picada que aumentou, os casos explodiram. Mas não foi por causa dela. Eles estão dando volta na lua para explicar, defendendo o sistema. Eu falei no comentário, é que vocês aprenderam aquilo exatamente o que o sistema quer que você aprenda. Por isso que vocês ficam repetindo praticamente o que o âncora, o especialista do telejornal, está falando. Vocês não pararam para perceber não, meus amados irmãos? Antigamente o jornal, o âncora do jornal só dava notícia, a opinião era sua. Agora chama um monte de especialista, tá me entendendo? Para saber, para explicar para você como ser um homossexual é bom. Chama um especialista. Uma vez eu estava na padaria comprando pão, o especialista desse aí, ele falou uma frase com um erro de português tão grotesco que eu falei assim, esse aí é especialista, eu não quero nem saber quem não é. Então tudo agora é especialista, porque hoje você vê uma declaração do nosso ministro da Suprema Corte dizendo que quer recivilizar o Brasil, tu sabe por quê? E o conceito de democracia dele é falar o seguinte, vocês são tudo burro, vocês precisam ser ensinados. Eu vou ensinar vocês a viver, ao que você tem que se vestir, como você tem que se comportar, o que você vai ter que falar. É uma pessoa que quer comandar a gente. Tu tá me entendendo? Esse é o mesmo pensamento do anticristo. Só que ao final, o anticristo original ele vai vir disfarçado. E o Donald Trump ele vai fazer uma coisa maravilhosa. O Donald Trump não é o anticristo, meus amados irmãos. O próprio sobrenome dele diz trombeta. A trombeta, uma das funções da trombeta de Ezequiel 3, é anunciar a chegada do inimigo.
Então ele prepara o caminho, assim como o Bolsonaro, entendeu? Ele prepara o caminho para o anticristo. Então, uma das coisas que o Donald Trump vai fazer que é maravilhosa, que vai acabar com quase todos os nossos problemas, pode acreditar nisso. Ele vai cortar dinheiro dos Estados Unidos de bilionários que alimentam financeiramente ONGs aqui no Brasil, ONGs de defesa da Amazônia, ONGs que defendem a democracia, que dão dinheiro para Felipe Neto, para partido como o PSOL, que dá dinheiro para a Anitta, para alguns empresários, influencers, outros, né? Para ficar falando essa besteira, essa cultura woke que já está morrendo, porque o anticristo não gosta dessas presepadas, e ele sabe que o mundo, a maioria das pessoas não gostam, como você que está assistindo isso não gosta, mas às vezes não pode falar, porque é censurado. Esse negócio de censura está acabando. Cortou o dinheiro deles. Todo mundo sabe que Felipe Neto ele é conservador, ele gosta de dinheiro, ele é capitalista. Então, se ele está pregando contra isso e ganhando dinheiro, ele é um mercenário. Então, não vai fazer sentido ele, duro, sem receber nada, ficar falando essas besteiras. Então, ele vai ter dois caminhos. Ele e esses influencers aí. Ou ele vai falar ao contrário, né? Ou, melhor ainda, das opções, ele vai ficar calado e parar de falar besteira, que ele já vai fazer um grande serviço à nação, ficando calado, entendeu, meus amados irmãos? Então você vê um nível de incompetência que nós chegamos, um nível de amor se esfriando, o nível de idiotice, de burrice das pessoas, entendeu? Completamente manipulado pelo sistema. Ainda a gente ainda tem que aturar pastores ainda, que simplistas, que não sabem interpretar um texto e, por consequência, não vai saber interpretar a Bíblia, entendeu? Meu pastor falou uma coisa lá em São Paulo, esse final de semana, ele estava falando que o carnal, ele não difere o que é espiritual, mas o espiritual, ele discerne o que é carnal e o que é espiritual. Então, um médico, quando fala, que tem crente, crente que vai numa igreja, ele está falando que está com síndrome do pânico. E ele falou uma coisa e eu repito aqui também. Depressão é demônio. É demônio. É falta de paz. Quem tinha que estar em depressão era eu. Que eu vi a minha esposa sair daqui praticamente morta. Era para eu entrar em desespero. E era para eu ter arrumado um escândalo diante daquela incompetência lá de ficar 5 horas cheio de serviço, ter que cuidar de cachorro, cuidar de casa, ficar 5 horas por causa de incompetência. Era para eu ter perdido as estribeiras. Mas o Senhor, ele me dá paz. Tu tá me entendendo, irmão? Porque o espiritual, ele discerne, ele sabe que isso é ataque de Satanás. E morreu, só essa semana morreu uns 2 aqui, morreu um menino em frente à minha casa. Foi fazer assalto aí, não sei o que, mataram o garoto, arrebentaram o garoto todo, filmaram e mandaram para os familiares. Como se fosse um aviso. Ou seja, já não basta a dor de perder um filho, eles estão filmando agora para ver como matou o filho. Ou seja, é a barbárie completa, meus amados irmãos, de um lado e de outro. Então eu até brinquei ontem, falei assim, eu acho que chegou um ônibus cheio de Zé Maria aqui, ó, que amostradinho. Eu gosto assim, amostradinho. Porque, olha, tá levando um monte de gente no bairro. E foi bater na minha porta aqui. Mas aqui não vai arrumar nada. Só vai arrumar se com a permissão do Senhor. E eu tô aqui falando essas experiências, meus amados irmãos, para ajudar vocês também. Êxodo 16, a partir do versículo 1. Partiram de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel chegou ao deserto de Sim, que situa-se entre Elim e Sinai. Foi no 15º dia do 2º mês, depois que deixaram o Egito. Depois daquela saga, né? Que eu falei nos 6 vídeos anteriores. Toda a comunidade israelita começou a murmurar contra Moisés e Arão em pleno deserto. E os filhos de Israel clamaram a Moisés e Arão: antes fôssemos mortos pela mão de Javé na terra do Egito, enquanto estavam sendo próximos às panelas de carne e podíamos comer pão com fartura. Evidentemente, nos trouxesse este deserto para fazer toda essa multidão morrer de fome. Acusação falsa. Esse povo aqui, ele esquece do que Deus fez muito rápido. Está me lembrando os discípulos. Na segunda multiplicação de pães e peixes, quase se esqueceu da primeira. Então Yahvé disse a Moisés: este farei descer pão do céu, sairá o povo e colherá a porção de cada dia, a fim que eu ponha a prova para ver se anda ou não na minha lei. Porém, no 6º dia, trarão para serem preparados 2 tantos que recolham nos outros dias. Então Moisés e Arão demonstraram toda a comunidade israelita reunida. À tarde saberei que foi o Senhor quem o fez sair da terra do Egito. Pela manhã vereis a glória do Senhor, porquanto Yahvé ouviu a sua murmuração contra eles. Nós, contudo, o que somos para reclamar contra nós? Só até aqui
que esse capítulo é muito longo, eu posso fazer um complemento. Mas o que Deus está falando ali? O povo saiu, ele reclamou. Deus mandou o maná. Segundo historiadores, irmão, o formato do maná que caía era parecido com um pão da época. Então, espiritualmente, pela substituição espiritual, quando Jesus fala no Evangelho de João que eu sou o pão vivo que desceu do céu, então Jesus, olha só, olha o que Deus está fazendo. Um monte de praga no Egito, que é o mundo, fez o povo sair em segurança, nenhuma praga chegou em Goze, que é a cidade que eles moravam no mundo. Eles atravessaram um deserto, que fala de dificuldade, mas antes de atravessar o deserto, eles viram um grande milagre e um grande livramento. O grande milagre é que o Mar Vermelho se abriu e até hoje não tem tecnologia robótica ou inteligência artificial para criar uma máquina para separar as águas em duas colunas, para a pessoa passar seco. Não tá me entendendo? Eles podem criar bote submarino, podem criar avião, tudo, mas eles não conseguiram criar uma máquina que separa o ar. E o livramento foi que o povo de Egito estava o maior número, bem mais armado, e eles iam matar. Petinha, fica quieto. Eles iam prevalecer sobre o povo de Israel, né? Só que Deus fechou o mar em cima dele. Então foi um milagre, foi um livramento. Então depois que você vê um grande milagre, aquele a gente chama de batismo, né, também, porque eles viram a maravilha de Deus. Então você vai para o deserto. Deserto é lugar de luta, lugar de privação, enquanto você não chega na terra prometida. Então o que acontece, meus amados irmãos? Mas logo em seguida o povo começa a reclamar. Eu tirei esse hábito da minha vida de reclamar há muito tempo. Eu só agradeço, irmão, só agradeço. Inclusive em umas situações extremas dessa. Eu não cobro a Deus não, eu só agradeço. E só repito. E não é uma repetição robótica automática não. O Senhor está no controle. O Senhor é justo. O Senhor é justo. E tudo que o Senhor faz é bom. E o Senhor tem me abençoado, meus amados irmãos. Então ele falou, esse povo está reclamando, eu vou mandar o pão vivo. Quem é o pão vivo? É Jesus. Então, meus irmãos, ele está falando que, vamos supor assim, durante 6 dias... Vocês, durante 5 dias, né? Você pega, come esse pão, se alimenta, mas não guarda para outro dia que eu vou mandar novo. É o renovo diário, é o sacrifício diário, entendeu, irmão? Depois que você dorme, como eu te falei, é a pequena morte que você sofre todos os dias. 365 dias por ano, entendeu? É uma pequena morte, então você acorda renovado, você acorda outro. Tem gente que dorme e não acorda. Tá me entendendo? Então... Ele está falando, mas quando chegar no 6º dia, ele vai mandar dobrado para você guardar para o 7º. Mas aí você vê, ele está mandando você estocar no 6º dia para o 7º, mas é no sentido de quê? De você morrer de fome? Não. É porque no 7º ele estabeleceu o Shabá, que era o dia que não se trabalhava, era o dia do descanso. Mas esse descanso, irmão, é o nosso descanso. Você está me entendendo? Eu já expliquei nos outros vídeos. Deus criou o mundo em 5 dias, no 6º fez o homem e entregou toda a administração do mundo para o homem. O homem não fez nada, a função dele era administrar, mostrando que a salvação ela vem pela graça, não por obras físicas das nossas mãos, entendeu? Sacrifícios da nossa mão. O sacrifício de Jesus foi mais que suficiente. E o 7º dia é o dia do Shabá, que é o dia do descanso. E Deus só vai descansar, eu já expliquei, ou Satanás. Deus vai descansar um pouco quando Satanás estiver preso e selado durante os 1000 anos do governo de Cristo nessa terra. E ele vai descansar definitivamente quando o diabo, a besta, o falso profeta, os seguidores dele já estão lá, serem jogados no lago de fogo e enxofre. Esse é o dia do descanso. Então ele está dizendo que ele vai mandar Jesus todos os dias. Você está me entendendo? Porque Jesus ele fala, não andeis ansioso do que haver de comer e de beber. Tem outra parte que Jesus ele fala assim, que ele já fala, Pretinha, fica quieta, por favor. Ele diz, ele fala assim, para não se preocupar com o dia de amanhã, entendeu? Porque já não basta as maldades de hoje. Então ele está falando que ele vai mandar, você tem que buscar o Senhor todo dia, um renovo, até findar os seus dias nessa terra. Tu tá me entendendo, meus amados irmãos? Então, a hora de estocar alimento é que é o seguinte. Alimento literal, essas coisas, porque a situação vai melhorar muito, porque o anticristo precisa vir como uma coisa boa. E ele já sabe que o povo gosta, coisa boa para o povo é dinheiro.
Não tá me entendendo? Então ele vai vir resolver que dinheiro ele tem. Então ele praticamente vai comprar a sua adoração. E muita gente vai vender, meus amados irmãos. Tu tá me entendendo? Então esse estocar é você estocar conhecimento, porque o maná é o pão vivo que desceu do céu, Jesus Cristo. Jesus Cristo é a própria palavra. Então é na hora de você estocar a palavra na tauba do seu coração. Para quando vier esses acontecimentos, tomara que não aconteça de vocês, igual aconteceu comigo, de você levar uma pessoa querida que convive contigo quase morta para um hospital, que as pessoas não estão nem aí, que o apelido do hospital é Matadouro, para você manter a sua calma e a sua fé. Tu tá me entendendo? Então, meus amados irmãos, esse é o recado do Ardor. Estoquem Jesus na sua vida e ele vai te dar direção para todas as outras coisas. O mundo está uma loucura. Só que foi causado por uma doença que eles mesmos criaram. Eles estão vindo com a cura. A gente está tão cansado, tão desorientado. Meus amados irmãos, cada aula que a gente cabulou, porque na minha época, pelo menos, nos anos 80, ali tinha professor de verdade, tá? Que te ensinava a raciocinar. Cada aula que a gente cabulou, que a gente faltou para brincar, para jogar bola, essas coisas, vai estar fazendo falta, meus amados irmãos. Mas esse conhecimento pode ser substituído pela palavra de Deus. Começa a ler Bíblia agora. Começa a ter um relacionamento íntimo com Jesus agora. Ele está de braços abertos. Por quê? Conforme Satanás vai apertar a situação, ele também vai disponibilizar armas melhores para equilibrar o jogo. E o mal não avançar tanto igual o bem. Tu tá me entendendo, meus amados irmãos? Então, meus amados irmãos, o vídeo tá em 31, né? Chegando em 32, 33. Tá tudo bem, tá assim com a minha esposa, tá tudo bem na minha vida. Eu estou cansado, mas vou continuar na luta. Tem uma revelação dizendo que tem uma entidade contra mim, principalmente em relação que eu não vou me mudar, eles querem que eu fique aqui, eles querem que eu fique sofrendo. E com isso ele arrumou um problema diretamente comigo. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de briga, eu sou uma pessoa que eu evito briga, tá me entendendo? Eu gosto de resolver a situação sempre da maneira mais pacífica possível. Mas no caso do capeta, meus irmãos, ele me tira do sério. Porque ele só vive aprontando na minha vida. Ele tentou me matar desde criança, desde o ventre da minha mãe, me botou doença, me privou de coisas. Eu falei uma vez para os jovens lá na consagração, falei assim, vocês agradeçam a Deus essa igreja, que na minha época não tinha, meus amados irmãos, não tinha uma igreja igual a Voz da Verdade na minha época. E se tivesse, eu já teria sido um jovem ativo ali, eu já estava bem melhor do que eu estava. Mas eu não reclamo de nada. Eu vivi tudo que eu tinha que viver, errei, entendeu? Consertei, abandonei. Estou aqui tentando passar assim a mecânica de como é ser abençoado. Eu estou dando exemplos meus para mostrar para você como Deus está agindo na minha vida, para, como Paulo fala, ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. Então a minha briga aqui é sempre com o diabo. E agora ele arrumou uma briga comigo, e agora eu vou até o fim. Até o fim eu vou desmascarar esse maldito, ainda mais ainda. Tu tá me entendendo? Que essa aí que ele fez foi sujeira, usando a minha esposa, tá? Mas ele vai ver, vai ter troco. A minha briga é com Satanás. Qualquer coisa deixe nos comentários e Deus abençoe a todos grandemente.